Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria de entender, primeiro, o senhor disse que a facção Comando Vermelho sai enfraquecida, mas, por outro lado, o poder público não ocupou esse espaço que era ocupado por uma facção criminosa. Qual que é a capacidade de reorganização do Comando Vermelho e como é que fica a hierarquia do complexo agora que houve essa operação? Será que algum outro faccionado, porque eles não prenderam o principal líder até agora, que se não me engano chama Doca, prenderam o operador financeiro dele. Como é que quem está comandando agora, nesse exato momento, a comunidade? Existem outros integrantes do Comando Vermelho que continuam dando as ordens de algum lugar lá dentro? Não, perdão, Pedro, o Doca continua pleno comandante dessa comunidade aí, né, desses bandidos, né? O Comando Vermelho, ele não tem somente um bunker, ele possui também a Rocinha, com um poder bélico quase equivalente ao do Complexo do Alemão, também possui o Complexo de Chapadão, também com um poder razoável, também com 400, 500 bandidos, mais ou menos a mesma quantidade de fuzis, né? Então o Comando Vermelho ele está enfraquecido no Complexo do Alemão, mas o Doca continua sendo o líder e ele está dando as ordens em alguns esconderijos, né? Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente, eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também. Bandidos do Comando Vermelho, que eram líderes de vários estados, foram presos e mortos. Então, realmente, foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou no dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser verdadeiro, nada mudou para o Rio de Janeiro, não. Rodrigo, o senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos do chão, fardados... Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã... Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Tá ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago olha, não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né? Eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido, não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato o que eu quero te dizer,
tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né, eu acho que, por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOPE estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOPE foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOPE recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOPE prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOPE não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOPE está em proteção de defesa, a gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOPE, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, numa operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro matou
1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata no Brasil é a do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a Polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal está perdido, Débora, perdido. Pode me interromper, por gentileza. Vamos lá. Desculpe. Não, eu posso te fazer um pedido, Rodrigo? Por gentileza, por favor. Não me peça desculpas não me peça desculpas pela ironia, pela brincadeira, porque, enfim, né, pela forma de você se expressar. Primeiro, porque você foi muito educado, então não há por que pedir desculpas. E segundo, porque eu acho que faz parte do debate. Então, não me peça desculpas, e eu estou gostando muito da conversa e quero segui-la. Pedro. Bom, Rodrigo, independente aqui da questão do debate aqui, eu queria saber a sua leitura, porque quando o senhor fala de jornalistas, políticos, mas existem manifestações que criticaram a mega operação que vão além do mundo político e além dos jornalistas e dos militantes de direitos humanos. Por exemplo, a ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto, como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação no Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então, toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda a nossa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra, ok? E a partir daí vai ser um debate nacional, a gente vai ter que chamar
o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU e para o Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não. Não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território. Porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muito dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOPE retirando uma barricada e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos. Muito obrigado por você resgatar a minha dignidade. Isso está no YouTube, depois você pode consultar. Então, a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga taxa para o Comando Vermelho, que paga R$ 50 a mais do botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito à limpeza urbana. E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora? Não você, viu, Pedro? Boa parte da imprensa brasileira ignora que existe uma barricada, que 4 milhões de pessoas vivam subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso e eu tenho que explicar para a sociedade que não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro e que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí da ONG Sou da Paz imaginam. Rodrigo, a gente, pelo horário, tem que encerrar a entrevista, mas eu não quero encerrar, não. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Estou insubordinada hoje, vou te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que é muito importante. Eu estou gostando muito da nossa troca. É o seguinte, eu gostaria que o senhor... existe uma discussão aqui no Congresso falando sobre a necessidade ou não de caracterizar essas facções criminosas, como o Comando Vermelho, o PCC, como organizações terroristas, já que o senhor está falando em guerra, né? Organizações terroristas. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e que o senhor trouxesse da sua experiência como age o Comando Vermelho não só com a comunidade, mas, enfim, nos seus tribunais, né, nos seus tribunais do crime, na questão da tortura. Traz um pouco para a gente do que é o Comando Vermelho, não da história, mas do modo de agir. Ô, Débora, também desconhecido pelo ministro Ricardo Lewandowski, as facções hoje não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, tá? E a partir do território dominado, eles vão cobrar todo tipo de taxa, eles vão acabar com o empreendedorismo, né? Você viu recentemente, foi notícia de jornal, um jovem em Fortaleza assassinado pelo Comando Vermelho porque ele vendia churrasquinho e não quis pagar uma taxa de R$ 1.000 por mês. Ou seja, o Comando Vermelho acabou com a atividade econômica local, com o microempresário, né? Então o Comando Vermelho hoje não é maconha e cocaína, é R$ 50 a mais no bujão de gás, é o sinal de TV de internet que eles roubaram das empresas de internet legalizadas, né? Queimaram empresas, né? Então é muito mais do que as pessoas imaginam. E eu peço que depois, com calma também, paciência, as pessoas lembrem-se do Rio de Janeiro em outubro de 2002, governo Benedita. O Comando Vermelho metralhou 4 escolas municipais. É só buscar os jornais, que está lá. Uma facção que vende maconha e cocaína, que explora o território, atacar escolas municipais, atacaram um shopping center, o Rio Sul Shopping Center em Botafogo, atacaram o Palácio Guanabara. Pelo amor de Deus, o nome disso é terrorismo em qualquer lugar do planeta. Porque essa atividade não tem razão econômica, essa atividade é colocar o Estado de joelhos. O Lewandowski acha que não, mas ele está totalmente equivocado. Você vai escutar um dia um juiz pesquisador do Espírito Santo, o juiz Eduardo Lemos, né, que escreveu um brilhante livro, Terrorismo à Brasileira, que ele pega as ações do PCC e do Comando Vermelho, transfere para legislações europeias, Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, e lá essas ações se encaixam perfeitamente na definição de terrorismo. Então Lewandowski insistir que isso não é terrorismo, ele está totalmente equivocado, ele desconhece que o Comando Vermelho
atirou em escolas municipais. Ele desconhece que o Comando Vermelho queimou uma senhora dentro de um ônibus no Rio de Janeiro em outubro de 2002. Não deixaram a senhora sair e colocaram fogo no ônibus. A governadora do Rio de Janeiro, à época, era Benedita. Pelo amor de Deus, não dá mais para classificar isso como banditismo. Isso não tem intenção de buscar recurso financeiro. Isso é para colocar o Estado de joelho. Isso é para afrontar os governantes, a democracia, o Estado de Direito. Isso é para levar medo e pânico às periferias. Isso é terrorismo, sim. E a gente não pode trazer a ideologia para isso, nem a direita, tampouco a esquerda. E a ideologia é trazida o tempo todo. Você falou do Sou da Paz. O Sou da Paz não criticou a operação do Morro do Alemão em 2008, eu tenho que dar uma olhada, mas acho que não. A OAB não criticou a operação de 2008, quando o presidente era Lula. Aliás, o Lula, Débora e Pedro, em 2008, disse que tráfico de drogas se combate com pétalas, não se combate com pétalas de rosa. O Lula, em 2008, numa operação no Alemão, onde 25 bandidos morreram, ele disse: o tráfico não se combate com pétalas de rosa. Por que muda tudo de repente? Por que sai o Sérgio Cabral, entra o Cláudio Castro, tá? E eu não votei nele, já falei isso aqui. Por que tudo muda? Por que a análise passa a ser diferente? Me parece um pouco de mentira dessas pessoas, viu? Sabe, eu acho que realmente isso não faz sentido, não. Temos que trazer a razão, os números e os fatos. É muito ruim a operação policial, viu, Pedro? O morador odeia a operação policial. É algo muito constrangedor, um helicóptero voando em cima da sua laje. Pior do que a operação policial, tu ter uma barricada na porta da sua casa e você não poder chamar o Uber, porque o Uber não chega lá. Isso é realmente uma afronta à soberania nacional. E se o PT não perceber isso, a gente vai ter uma ruína nas periferias do Brasil. Vivemos hoje, Pedro, um êxodo urbano de guerra, chama-se deslocamento de guerra, é uma tragédia humanitária. São centenas de famílias expulsas de suas casas, das periferias de Maranguape, de Fortaleza, e você não vê a imprensa brasileira empenhada em contar essa história. São pequenas matérias dispersas, sem muitas análises, né? Com pouquíssimo tempo. As pessoas preferem mais cobrir as mortes no Alemão, e ninguém quer falar do drama de brasileiros expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho em Maranguape. Êxodo de guerra, tragédia humanitária, ignorado pelo Instituto Sou da Paz, ignorado pela ONU, ignorado pela boa parte da imprensa. É uma vergonha.